Fala pessoal, tudo bem? Como prometido, eu vou falar aqui sobre a segunda regra do Object Calisthenics, tá? Que é uma regra que vai ajudar você já a melhorar o teu código hoje. Assim, é algo que é muito simples de você aplicar, tá bom? E é bastante interessante da gente entender. Primeiro, o que é o Object Calisthenics? De uma forma muito resumida, ele é uma série de regras criadas por um carinha chamado Jeff Bay. Se não me falha a memória, isso foi por volta dos anos 2000, 2002, 2004. E ele parte dessa ideia de você ter algumas regras que você pode aplicar dentro do teu código que vão melhorar a coesão, que vão melhorar a organização do seu código, a manutenabilidade, né, que é a capacidade do seu código sofrer manutenções ao longo do tempo de uma forma mais fácil. Então, essas regras elas ajudam você a organizar o teu código nesse sentido, especialmente se o teu código está trabalhando com orientação a objetos, tá? Então isso vai te facilitar muito. Não é à toa que ela chama Object Calisthenics, é como se fosse a calistenia do objeto, né? Então são ferramentas para tornar a tua orientação a objetos a tua orientação a objeto um pouco mais organizada, tá bom? E aí a gente tem essa segunda regra, que, enfim, ela é um tanto quanto polêmica, porque ela praticamente diz que o ideal é a gente não utilizar o else dentro do nosso código, né? Então aquele else que vem logo depois do if ali, quando a gente faz uma condição. E pode parecer um pouco estranho no primeiro momento, porque, enfim, ela é uma palavra-chave da linguagem que você está utilizando e pode parecer estranho você não utilizá-la dentro do seu código no primeiro momento. Mas o que eu quero fazer aqui com vocês é entrar no código, mostrar isso na prática para vocês entenderem que a gente ter essa mentalidade quando está escrevendo código vai ajudar bastante a tornar algumas coisas mais organizadas. Mas já adianto para vocês que para essas regras, o ideal é que você tenha uma visão bem equilibrada, tá? Então, assim, quando a gente fala não utilize a palavra-chave else, não é que você é um péssimo programador se você está utilizando ela. Isso não faz o menor sentido, tá? A ideia é que você tente alcançar um nível bom de orientação a objeto e essa regra pode ajudar você. Eventualmente, utilizar o else pode deixar o teu código mais organizado, pode deixar o teu código um pouco mais claro dentro do contexto que você está vivendo. Então, não existe nenhuma regra escrita em pedra, tá bom? Isso é muito importante da gente entender. Então, agora, eu vou partir para o código e eu vou explicar para vocês na prática como é que isso tudo vai funcionar, beleza? Então, aqui no código, pessoal, como vocês podem ver, eu já separei aqui um cenário que a gente pode utilizar como exemplo, tá? Basicamente, o que a gente tem aqui é uma função que avalia um objeto usuário. Eu vou abrir essa função aqui para vocês entenderem melhor. E dentro dessa função, a gente está usando uma quantidade bem grande ali de if e else, o que impede um pouco a gente de entender qual que é a verdadeira missão dessa função, né? Qual que é o propósito dela. Então ela está um pouco confusa, né? Vocês podem ver que tem um if dentro do outro, fica difícil de saber, bater no olho direto da onde que vem cada else e tudo mais, né? Nesse caso aqui, a extensão do meu VS Code está salvando um pouco, porque ela mostra essa parte do if. Mas assim, a gente consegue deixar isso aqui muito mais simples, tá? E isso é muito importante porque a gente precisa considerar que o nosso código, além de ser processado pela máquina, ele vai ser lido por outros desenvolvedores. E a técnica do Object Calisthenics de não utilizar o else vai simplificar muito mais esse código e eu vou mostrar isso para vocês. Só para dar um cenário aqui de como que as coisas estão, a gente está utilizando o JavaScript, tá? Essa é uma função que ela recebe um objeto de uma variável de mensagem, né? Uma variável texto, e a gente vai colocando o texto dela baseado nas informações desse usuário. Então, se ele for ativo, a gente vai entrar dentro dessa sequência de ifs aqui. Se ele não for ativo, a gente já exibe essa mensagem em um usuário fornecido e daí por diante. A gente faz validações de idade, validações de ponto e tudo mais. Aqui, eu criei alguns objetos que simulam cada um desses cenários, para a gente validar cada uma dessas situações, tá? Então, eu vou ter um usuário adulto com a pontuação alta. Esse usuário adulto com a pontuação alta, ele vai exibir essa mensagem aqui, ó, usuário ativo, adulto e com muitos pontos, tá? E a gente vai ter os objetos dos outros cenários, né? Um usuário adulto com poucos pontos, que no caso vai ser esse último else aqui, tá? Um usuário menor de idade, usuário inativo, né? O inativo está aqui, ó. O menor de idade vai estar aqui, tá bom? E por último, o usuário nulo, né? Que vai exibir esse último else que a gente tem aqui, que é o de nenhum usuário fornecido. Então, quando eu rodar esse código,
vocês vão ver que a função ela realmente está validando o que ela precisa validar, está fazendo a missão dela, só que ela está confusa. E se a gente utilizar a regra do Object Calisthenics, a gente consegue torná-la um pouquinho mais coesa. O que é importante vocês considerarem aqui? Eu estou tratando de um cenário muito simples, né? A gente está falando de um retorno de uma string. Mas no dia a dia, vocês podem ter dentro desses blocos de código chamada para API, pode ter chamada para outros serviços, outras validações dentro. Então, assim, um código com essa estrutura de if-else, ele tem o potencial de ficar absurdamente confuso. E aí você pode ter problemas para algum outro desenvolvedor que possa tentar fazer uma manutenção nesse código, até ele entender como é que está o algoritmo. Toda essa estrutura torna isso bem confuso, né? O que a gente chama de código Hadouken, né? Se a gente desenhar o Ryu fazendo o Hadouken aqui, ó, vai dar certinho esse arco aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente pode refatorar isso de uma forma muito fácil, utilizando a regra do Object Calisthenics, tá? Lembrando, né, aquilo que eu falei lá no começo, a gente não precisa ter essa regra escrita em pedra. Em alguns cenários você vai realmente precisar utilizar o else. Aqui eu estou mostrando para vocês que a gente consegue quebrar o máximo possível desse cenário. Qual que é a estratégia aqui, né? É a gente, para fazer essa quebra, inclusive eu vou copiar essa função e vou colocar ela como refec, tá? Para a gente manter a função antiga e comparar os valores de resultado depois. Qual que é a minha ideia aqui? Para a gente conseguir quebrar esse cara e reduzir a utilização do else. Basicamente, é a gente validar a gente invalidar o cenário feliz, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Basicamente fazendo uma inversão dos ifs que a gente tem aqui dentro. Isso vai ficar mais claro conforme eu for fazendo o código. Então, por exemplo, esse cenário aqui, a gente tem uma validação validando se esse objeto de usuário ele existe. Caso ele não exista, a gente já coloca aqui dentro da mensagem esse nenhum usuário fornecido. O que a gente pode fazer nesse cenário é algo como isso daqui, ó. Tá? Então a gente pode validar o cenário contrário, né? Invalidar o cenário feliz. Então a gente colocaria, se o usuário não existe, eu retorno a mensagem que eu tenho dentro desse else aqui, ó, que é o nenhum usuário fornecido. Fazendo isso, deixa eu só organizar o código aqui. Opa, organizar aqui. Fazendo isso, o que eu gerei nesse código? Né? Eu gerei uma falta de necessidade desse if aqui. Ó. A partir do momento que eu valido que o cenário, que caso esse usuário não exista, eu retorno essa mensagem aqui, esse ifzinho aqui, ele deixa de fazer sentido. E eu posso simplesmente fazer isso aqui com ele. Remover ele da minha conta, da minha função, tá? Aqui acho que ficou alguma quebrinha de chave, aí, agora ficou melhor, tá? Então, com isso, eu já reduzi um if-else aqui, ó. E eu posso utilizar essa mesma estratégia em todos os outros cenários. Então, aqui, por exemplo, onde eu valido se o usuário é ativo, eu posso fazer uma validação desse jeito aqui, ó. Caso o usuário, né, não seja ativo, eu vou retornar essa mensagem aqui. Vou deixar o código organizado. E aí, esse else deixa de fazer sentido. E esse carinha aqui também deixa de fazer, porque essa validação agora está lá em cima. O que eu estou criando dentro desse código? Eu estou criando os nossos guardas, né? São validações antes do nosso retorno. E isso gera até uma estrutura de early return dentro do nosso código. Então, a gente está validando todos os cenários que poderiam gerar um erro, que poderiam gerar alguma mensagem que a gente não gostaria ali. A gente está fazendo várias validações e aí, baseado no retorno baseado na informação do usuário, a gente faz o retorno da mensagem. Então, a gente está gerando vários guardas dentro da nossa função. Pense que essa estrutura que eu fiz aqui, ela é muito simples, mas dentro de um cenário de uma chamada API, por exemplo, eu poderia validar realmente cenários de erro mesmo, né? Os cenários que uma API responde com código de erro e tudo mais. Então, a gente teria guardas que realmente validam ali os erros de uma determinada função, tá? Então, aqui, eu removi a necessidade desse cara, tá? E eu posso fazer o mesmo aqui, tá? Só que agora, a nossa inversão do if ela vai ficar um pouquinho diferente, porque como a gente está lidando com um valor que é quantitativo, né? Antes a gente estava lidando com a existência do objeto, e aqui eu estou lidando com uma propriedade que é boolean, né? Então eu consigo fazer essa inversão aqui. Nesse cenário, a gente está fazendo uma validação mais quantitativa, então para fazer ela da forma inversa, a gente precisa pensar um pouquinho mais, né? Então aqui
a gente tem um cenário em que, caso a idade do usuário fosse maior ou igual a 18, a gente exibiria essas informações aqui. Se ela não for igual a isso, a gente exibe essa informação aqui. Dessa forma, eu posso fazer uma validação desse jeito aqui, ó. Se ela for menor do que 18, só menor, porque maior ou igual já cai aqui dentro, a gente exibe essa mensagenzinha aqui. Tá? Eu organizo um pouco mais meu código. Sim, agora a gente já consegue reduzir bastante esse mais um if else aqui, né? Então, vou tirar ele. Maravilha. Olha só como o código já está ficando mais simples e como a visualização do que ele estava fazendo já está ficando melhor. Agora, a gente tem um outro if else aqui. Como que a gente pode reduzir esse cara? Seguindo exatamente a mesma regra que a gente seguiu lá em cima. Então, aqui, a gente está lidando com uma validação quantitativa também. Então, agora, a inversão desse if aqui não vai ser maior do que 100, né? Porque é o que ele faz de verdade. A gente vai validar se ele é menor ou igual a 100. Já que aqui a gente não validava, a gente não considerava positivo cenários em que eram iguais a 100, né? O igual a 100 acabava caindo no else. Então, para inverter essa validação, menor ou igual a 100, retornamos esse carinha aqui. Tá? Opa, deixa eu organizar esse código aqui. Apertando a tecla errada. Aí, agora sim. Maravilha, e isso tira a necessidade desse else aqui. Com isso, eu já segui a regra do que estava ali no Object Calisthenics, tá? Olha como esse código ficou muito mais simples e muito mais fácil de ser compreendido as minhas validações do que esse código aqui. Esse caso, quando eu bato o olho, eu já consigo ver os tipos de validação que esse código está fazendo. Fica muito mais claro para mim. Se eu sou um desenvolvedor novo que está lidando com essa função agora, isso aqui vai ficar muito mais claro, tá? E para a gente deixar isso aqui ainda melhor, a gente nem precisa dessa mensagem aqui. Como a gente está fazendo só validações, a gente pode retornar isso aqui, ó, tirar a mensagem e retornar direto. E aí a gente utiliza a estratégia do early return, né? Então a gente tira esses caras aqui, ó, retorna direto, né? Então a gente criou uma classe validadora de um objeto aqui, né? E aí com isso, né, eu poderia até aqui retornar um cenário default que fizesse sentido dentro da minha aplicação, mas como a gente não chegou a pensar em nada default, eu vou deixar só uma stringzinha vazia aqui, que fica algo a ser pensado mais para frente. Mas como vocês podem ver, a gente já consegue ter a mesmíssima estrutura do outro código. E para vocês não acharem que eu estou mentindo, a gente vai colocar isso para teste agora. Então eu vou fazer o seguinte. Estou mantendo aqui em cima a chamada da primeira função, aquela que estava toda linguiçada de código lá. E agora eu vou chamar a nossa função refatorada. Mas para isso ficar um pouquinho mais claro na nossa visualização, vou colocar um texto aqui, só para a gente conseguir dividir os resultados. O que eu vou fazer aqui, ó, é básico, é chamar as duas funções, validar se os resultados serão iguais. Se eles forem iguais, a gente vai conseguir validar que essa função foi refatorada com sucesso, que além de estar mais legível, ela está exercendo o que ela precisava exercer. Então aqui embaixo eu vou chamar ela, ao invés de eu avaliar o usuário, tá? Chamando com os mesmíssimos parâmetros que a gente estava antes. E aí a ideia é que quando a gente for rodar, a sequência de respostas seja exatamente a mesma nesse bloco e nesse bloco aqui. Vamos ver como é que vai ser. Olha só. Então a gente tem aqui em cima a execução da função antiga e aqui embaixo a execução da função nova, a refatorada. E como vocês podem ver, a gente conseguiu exibir os mesmos resultados, né? Então, assim, ficou muito claro aqui que a gente consegue utilizar essa estratégia, né? Eu olhei para o código, pensei no não utilizar o else e a gente conseguiu deixar ele um pouco mais simples e muito mais fácil de ser lido, tá? Claro que a gente poderia ter cenários mais complexos e dependendo, às vezes você acabaria colocando um else aqui dentro de um if desses, por exemplo. A gente não pode tratar a utilização, essa regra da não utilização do else como algo escrito em pedra. Em alguns cenários, talvez você vai precisar utilizar, tá? Mas esse tipo de validação, esse tipo de estratégia, ele casa muito bem, por exemplo, quando você está fazendo validações da resposta de uma API, né? Então, quando a gente tem uma API, a gente pode ter algumas respostas de código de erro. E eu poderia colocar aqui validações desses códigos de erro e aqui embaixo o meu retorno de sucesso da minha função.
né? E utilizando ainda essa estratégia de early return, que é retornar o quanto antes, a gente faz o nosso código retornar no momento que ele deu erro. Ele já faz o retorno. Então a gente reduz até o tempo de processamento em alguns cenários, tá? Então isso tem muitos ganhos. Claro que a gente precisa utilizar com sabedoria, entendendo o nosso contexto, entendendo o cenário que o código está incluído, entendendo a complexidade daquele código. Mas em boa parte das vezes, você pegar um código seu e tentar reduzir a utilização de ifs, vai tornar a utilização do else, né? Vai tornar ele um código muito mais simples, beleza? Então aqui a gente teve um exemplo prático dessa regra aí.